Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $29.100. Bitcoin que continua preso acima dos 29, numa situação tensa, não só aqui no Bitcoin, mas em todos os mercados. Estamos tendo uma semana vermelha que está impactando também muito negativamente as altcoins. Vamos destacar isso e tentar entender as próximas probabilidades e estratégias para o momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Primeiramente, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin no diário, tá bom? E a situação no diário, para mim, continua positiva. O Bitcoin continua em tendência de alta no diário. A gente tem um padrão de continuação da alta aqui, com volumes decrescentes, né? Então, qualquer analista técnico vai olhar isso aqui e vai falar, pô, é um padrão de continuação da alta. Mas para a gente operar esse padrão que a gente precisa do rompimento dele, né? E esse rompimento não aconteceu aqui. A gente não teve força para se manter acima dos 30 mil dólares. Então, o que a gente precisa é dessa força. Passou aqui dos 30.300, é um ótimo sinal para a continuação da tendência de alta e para o Bitcoin buscar novos patamares, tá bom? Assim como nesse momento, a gente precisa entender que a gente não está tendo volatilidade, a gente está na mínima histórica da volatilidade. Então, se o preço estourar aqui, eu acho que ele provavelmente vai para a máxima. Mas se a gente estourar para baixo aqui, caras, a gente pode ter quedas muito fortes. Então, justamente por isso, eu não estou de olho para comprar Bitcoin no curto prazo. Estou sim de olho para comprar altcoins, eu vou falar sobre isso em breve. Mas para eu comprar Bitcoin agora, eu vou querer ele testando a região próxima dos 28, entre 28 e 27, tá bom? Porque eu entendo que se a gente tiver essa volatilidade, a gente pode cair muito rápido e muito forte, tá? Então eu só vou estar de olho para comprar se a gente for lá nos 28. Até porque a gente já comprou até os 28.500 quando a gente estava abaixo dos 29, tá? Então eu não quero comprar mais nessa região. Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos falar um pouco também sobre o sentimento aqui de longo prazo. Quando a gente olha o sentimento no longo prazo, a gente tem alguns fatores. Primeiro, a gente continua com o CVD positivo, tá bom? Positivo para alta, eu falo. A gente tem divergências bullish, a gente está quase, inclusive, renovando a mínima desse indicador. Renovou essa mínima aqui antes de perder os 28.500, é divergência bullish de novo, e esse indicador, como vocês sabem, continua denotando para a gente que o preço está subindo e a turma está vendendo. A gente está numa tendência de alta e a turma está vendendo nessa tendência de alta. Olha só o que acontece aqui desde o começo do ano. Então a gente continua vendo isso, tá bom? Não é que a turma agora ficou otimista e está todo mundo comprando a mercado, não. A turma continua vendendo, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar, agora não tão positivo e no curto prazo, é que a gente está tendo piora dos indicadores no curto prazo de sentimento. A gente teve um falso rompimento dos 30 mil dólares, não conseguimos passar da região, talvez pela queda nos mercados globais, talvez por essa falta de volatilidade, mas eu sei que agora a situação está tensa, porque a gente aumentou esse nosso long short ratio para mais de 2.2 agora. A gente teve um aumentozinho aqui de opening, nada demais, tá? Nada demais, assim, mas teve um aumentozinho de open interest, que assim, deixa a gente um pouco tenso. Por quê? Porque a gente entende que muitas pessoas acabaram comprando nesse suporte dos 29, então talvez o preço ainda precise dar mais uma queda para estopar, liquidar essas pessoas para depois ter força para subir, ok? Então isso aqui é um fator de risco, mas ao meu ver não é um fator que apaga a oportunidade de longo prazo que a gente pode ter no Bitcoin e já está tendo em algumas altcoins, beleza? Então basicamente no longo prazo, para mim, sim, teremos oportunidades caso a gente tenha essa queda maior aqui. E no curto prazo a situação está tensa, né? Até falando tecnicamente aqui no curto prazo, a gente precisa minimamente passar dos 29.500. Caras, antes disso, a situação é tensa, a situação é assim, pô, caras, todo o rompimento para cima que a gente tenta, desde os 30k, é falso, cara. Então a gente não tá conseguindo se manter, cara. São 5 falsos rompimentos aqui. Então se a gente conseguir romper os 29.500 e se manter aqui, é um ótimo sinal. É um primeiro bom sinal para a gente tentar romper os 30.300 e ir para as máximas. Mas enquanto não fizer isso, a situação é tensa. E até por isso, olhando como trader, eu entendo que nesse momento eu sim posso ter alguns longs em suporte, mas eu também tenho que ter alguns shorts e algumas proteções caso o preço realmente tenha essa volatilidade para baixo, beleza?
Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui são as instituições. A gente continua com muita instituição abaixo, tá? Então, entre os 29 e os 28.500, tem muitas ordens de compra aqui no Bitcoin. Essas ordens fazem suporte ao preço. Então, mesmo que a gente rompa os 29, que para mim é um suporte importante, cara, eu não vou chegar e vender aqui para essas instituições, sacou? Então, o preocupante aqui, me parece, seria perder os 28.500, que poderia levar a gente rapidamente para os 28, tá bom? Outro ponto positivo que eu vejo aqui é que a gente não tem ordens acima mais, beleza? A primeira ordem grande acima está nos $30.400. Então, cara, se a gente começar a romper aqui os 29.500, a gente pode sim surpreender e ter um movimento forte de alta. Mas antes disso, a gente precisa demonstrar essa força, coisa que ainda não aconteceu, tá bom? Então eu me mantenho bullish no longo prazo e no curto prazo, realmente a situação ficou mais tensa, tá bom? Então a gente precisa tomar cuidado e ter proteção caso o rompimento seja para baixo, tá bom? Essa proteção como trader são shorts, são, por exemplo, longs na dominância, e como investidor é manter caixa, tá bom? A gente mantém muito caixa em momentos incertos, justamente porque são nesses momentos que as oportunidades aparecem. São nos momentos que a turma se desespera e fala que tudo vai acabar que a gente tem que estar comprando, tá bom? Então, para mim, foi ontem na queda e hoje no reteste de fundos, foi uma oportunidade de comprar boas altcoins, beleza? Então, eu comprei 8 altcoins, se eu não me engano, nessas últimas horas aí desde ontem. E ao meu ver, caras, a gente sim está tendo oportunidades de fazer boas compras pensando no longo prazo. Se estiver pensando em 1 mês, 2 meses, cara, nem começa. Tá? As compras aqui para mim tem que ser visando o próximo ciclo, tem que ser visando uma bull run, tem que ser visando montar posições, um preço médio interessante para o longo prazo, 2024, 25, 26, beleza? Comprar agora para vender daqui a uma semana, cara, toma cuidado, tá bom? A gente está próximo de ter uma grande volatilidade, que pode sim ser para cima, mas se for para baixo e você se expõe demais, sem manter caixa, pensando no longo prazo, você corre o risco de virar aquele famoso holder forçado. Aquele cara que ficou preso, não colocou stop e vai ficar preso por muito tempo ainda. Então, toma cuidado, foque nos melhores projetos e entenda que é natural que a gente tenha as altcoins se desvalorizando em relação ao Bitcoin em momentos de incerteza, né? Então a gente tem aqui uma dominância subindo nesse momento e está muito ligado a esse momento de incerteza que afetou as bolsas globais essa semana. Então a gente está vendo a China despencar, a gente está vendo Europa aqui caindo também. O próprio Bovespa, caras, que ufa, tá subindo hoje até que enfim, mas estava para bater o 12º dia de queda, cara. 12 dias seguidos, isso não acontecia há 50 anos, tá bom? Então, basicamente, cara, outra coisa que a gente comprou essa semana foi o Ibov, tá bom? Não o índice em si, mas 2 ações que a gente estava de olho para comprar há algum tempo, beleza? E é claro, cara, que todas essas ações no Brasil, todas essas altcoins que eu compro, eu aviso para vocês ao vivo quando eu estou fazendo no Membros, tá bom? Então, se você ainda não conheceu o nosso programa de membros, vai aqui e conheça, cara. É um programa aí realmente que você vai ver uma gestão eficiente de uma carteira de investimentos, tá bom? Claro que o foco maior é no criptomercado, mas a gente também fala do mercado tradicional. Então vocês vão ver, é um programa de membros assim bem diferente, bem skin the game, bem prático. E se você tiver interesse, vai na descrição aqui ou clica no Seja Membro, beleza? Então, a gente tá vendo uma semana muito ruim nos mercados, caras. Nasdaq também tá caindo essa semana, S&P também até tá se segurando hoje, mas renovou o fundo hoje. Então, assim, a gente tá vendo os mercados tensos e isso impacta não só o Bitcoin, que, cara, numa boa, tá se segurando, tá no 0 a 0 aqui, mas impacta também ativos mais voláteis que o Bitcoin, que são, por exemplo, as altcoins, beleza? Então tomem cuidado, tenham uma estratégia, se você for trader, eu acho que nesse momento o ideal é estar exposto para os dois lados, tá bom? Tanto em short quanto em long. E se você está pensando no longo prazo, eu acredito que você está tendo grandes compras nas altcoins e no próprio Bitcoin, caso você não tenha comprado nas últimas semanas, tá bom? Não acho que é uma compra ruim no Bitcoin. Eu, particularmente, como já comprei abaixo desses 29 nas últimas semanas, vou olhar só para baixo dos 28, beleza? Até lá, caras, é a acumulação de altcoins, de boas altcoins, que eu vou avisar para vocês no Membros, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. Provavelmente num vídeo da noite, né? A gente perder esses 29 ou romper os 29.500, eu apareço aqui antes das 8 horas.